Shalom, queridos, graça e paz. Nós estamos indo para o nosso segundo vídeo do nosso estudo de O Amor de Jesus revelado no livro de Cântico dos Cânticos, ou em hebraico, Shir HaShirim. Hoje nós vamos estar estudando o versículo de número 4 do capítulo 1, que diz assim: Arraste-me, pois, contigo, e corramos. Leva-me, ó Rei, em suas recâmaras. Somente essa primeira parte até agora. Essa primeira palavra também em algumas versões é leva-me tu, atrai-me, puxa-me, chama-me. Tem essas variações. Eu li o versículo com a que eu mais gosto e eu acredito que também é a que mais se aplica. Arrasta-me tu, ou chama-me, pois contigo corramos. Leva-me, ó Rei, em suas recâmaras. Em algumas versões, essa recâmaras, como eu disse aí, estão câmaras. Porém, o correto no hebraico aí é recâmara e não câmara, né? Porque está da palavra hebraica heder, recâmara, e não câmara, tá ok? Isso vai fazer sentido já já. Só esclarecendo desde já esse primeiro versículo. Arrasta-me, pois, contigo, e corramos. Leva-me, ó Rei, em suas recâmaras. Bom, queridos, o que nós podemos ver no pano de fundo desse versículo? O que ele está dizendo, essa primeira parte, ele está se referindo a um palácio real, ou chamado a sala do trono, aonde estaria o rei, aonde ficava o rei sulamita, e está com o seu suspiro apaixonado para o rei, dizendo: arrasta-me contigo, corramos, leva-me, ó Rei, em suas recâmaras. Sulamita está com esse suspiro de amor para o rei. Então aqui está falando de um palácio real, de uma sala do trono. E como era esse compartimento, como eram os compartimentos, referindo-se a essa parte do palácio real. Primeiro nós tínhamos a antecâmara real. Depois nós tínhamos a Câmara Real, e depois nós tínhamos a Recâmara Real, né? 3 compartimentos. Desde já aí é uma figura do tabernáculo, do templo, certo? 3 compartimentos. O primeiro, como nós já falamos, é a antecâmara, onde ficava o secretário do rei. E o segundo, a câmara, onde ficava a proteção, os militares, onde ficava o armamento real, a câmara do rei. No terceiro, a recâmara, aonde ficava exatamente o rei, aonde tinha o trono real, aonde tinha os objetos do rei, os candelabros, e por aí vai, né? Uma peculiaridade nessa exposição é que embaixo da recâmara existia a Beit Raim, que quer dizer a sala do vinho, ou casa do vinho, ou sala do banquete. Beit é casa em hebraico, então Raim é do vinho, Ra é uma preposição, Ain é vinho. Então nós teríamos ali debaixo da recâmara a sala do vinho. Então é uma observação para se entender como era esse compartimento do palácio real, né? A sala do trono do palácio real, a antecâmara, a câmara e a recâmara, né? E é necessário dizer que para ter acesso a Beit Raim, a sala do vinho, a casa do vinho, tinha que passar por todos os compartimentos, ou seja, para chegar à sala do banquete do rei, tinham que se passar por todos os compartimentos que existia ali, né? Se alguém quisesse conversar com o rei, e aí a gente já consegue ter um acesso maior de informação através da própria escritura, se alguém quisesse conversar com o rei, ele precisaria seguir
todos esses processos, passar por todos esses compartimentos até chegar na recâmara, a qual Sulamita chama apaixonada, pedindo para que o rei chamasse ela: leva-me tu à recâmara, corramos e ali desfrutemos do amor, como a gente vai ver em diante, no segmento do versículo. Então é necessário entender que se alguém quisesse entrar direto, sem ser chamado ali ou aceito pelo rei, a sentença era a morte. Então veja que aqui há algo interessante da gente ver desde já, porque Sulamita diz: chama-me, arraste-me. Primeiro tem que partir do rei, mas depois que o rei chama, ela diz: corramos juntos. Então primeiro há um chamado do rei, para depois que eles possam correr para a recâmara, para a sala do banquete, como é dito no versículo, na recâmara. Então é necessário entender isso. Ninguém podia ter acesso ao rei se não passasse por esses 3 processos. É uma das coisas que nós vamos entender. E outra coisa, se alguém tentasse entrar na sala real diante do rei sem ser chamado, a sentença era a morte. Nos faz lembrar de uma história bíblica, que é a história de Esther, ou na verdade seu nome original, Hadassah. E nós lembramos que a leitura do livro de Esther, nós vamos chegar naquela parte onde Esther tem que se apresentar diante do rei Assuero e pedir pelo seu povo, né? Primeiro ela conclama um jejum nacional e ela vai ali, ela fala com seu tio Mardoqueu e vai até ali, até a presença de Assuero, e ali ela poderia morrer. Isso está em Esther 4:11, né? O livro de Esther, capítulo 4, versículo 11, diz, ali mesmo é dito que qualquer pessoa que se apresentasse diante do rei sem ser chamada, ela poderia ter a sentença de morte. E ela diz que o rei não a chamava 30 dias, mas no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que Esther se apresenta diante do rei Assuero. Isso é algo muito lindo, porque nós estamos vendo aqui o processo. Esther passa por todos esses processos aqui, e agora ela está diante do rei, ajoelhada. Ninguém poderia estar em pé diante do rei. A estatura de uma pessoa não poderia ser maior do que a estatura do rei. Então ela teria que estar ajoelhada, em sinal de autoridade. E ali o rei decidiria se essa pessoa seria aceita ou não, caso ela entrasse ali na sala real, na sala do trono. Ela com certeza poderia morrer. E naquele momento nós sabemos pelo livro de Esther que o rei Assuero estende seu cetro. Na verdade, eu gosto mais da expressão do versículo que diz que Esther achou o favor. Então nós entendemos que a expressão de Assuero estender o seu cetro, e Esther toca na ponta daquele cetro de Assuero, é uma expressão simbólica de achar favor. E no versículo 2 vai dizer que Esther achou favor diante de Assuero, achou graça. Favor recede. Em hebraico, achou favor. A palavra misericórdia, a palavra benignidade, a palavra graça vai aparecer como recede. Então ali, Esther achou recede diante de Assuero, que não deixa de ser uma figura tipológica de Israel e a igreja, né? Ainda que alguns não aceitam. Veja, a primeira rainha era Vasti, ou Vaste, aonde Assuero pede para que ela se apresenta, chama Vaste, e a rainha não se apresenta, ela não vem diante do rei no seu chamado, certo? E o que acontece? O rei chama então as donzelas, que é uma figura da igreja, que é uma figura de Esther, se apresentando diante do rei e achando o favor do rei, o período da graça que nós
vivemos. É um tipo, uma tipologia entre Israel e a igreja, Israel Vasti. É interessante que algumas pessoas não aceitam essa palavra porque Vasti ela acaba sendo banida como um julgamento, mas se notarem lá, se eu não me engano, no capítulo 2, eu não estou com o livro de Esther aberto, no capítulo 2, no versículo 1, vai dizer que Assuero lembrou-se então de Vasti, que já é uma figura de Deus se lembrando de Israel no tempo de Israel, né? Na dispensação, quando a igreja for arrebatada da terra, Deus, Assuero, se lembrando de Vasti, que havia sido banida. Isso é só uma peculiaridade do texto. Voltando para o nosso estudo no livro de Shir HaShirim, ou Cântico dos Cânticos, nós vamos agora tentar fazer uma aplicação espiritual a esse conteúdo, a esse pano de fundo que nós falamos aqui. Que aplicação nós podemos fazer, né, de todo esse compartimento, de toda essa figura que nós entendemos como o suspiro de Sulamita, apaixonada pelo rei e pedindo: leva-me tu, arrasta-me tu às tuas recâmaras. Né? O que nós podemos entender com essa figura espiritual, entendendo já o contexto real, né, da linguagem que está aqui no livro de Cântico dos Cânticos. A primeira, e o que eu quero mencionar, veja, agora quando nós extraímos uma linguagem ou uma aplicação prática para um texto, aí existem inúmeras. Nós vamos pegar aí mestres na interpretação desse livro tão maravilhoso, com explicações e aplicações práticas valiosíssimas para nossas vidas. Então, o que eu vou falar aqui é aquilo que o Espírito de Deus colocou em meu coração. Agora nós estamos falando da aplicação prática e não do conteúdo, pano de fundo do texto, ok? Então vamos lá. Qual é a aplicação prática ou aplicação espiritual que nós enxergamos no pano de fundo dessa história? A primeira é: nós somos convidados a entrar na recâmara real. Então veja, ninguém pode ir por conta própria. Ninguém pode ir até Deus por conta própria. Não está no homem esse poder, não está no homem essa função, como eu vou dizer, disponível hoje, os atributos que eu disponho em mim, em Peterson, né, no meu ser, ir à recâmara real, se eu não for chamado. Então é a primeira coisa: ninguém pode ir até a recâmara, porque não está hoje, após a queda, essa função no homem, porque a queda, quando atingiu as nossas vidas, quando diz em Romanos capítulo 5, que diz que quando Adão morreu, todos morreram com ele. A morte passou para todos os homens, ou seja, todo ser humano é contaminado pela natureza pecadora. Então não parte mais do homem essa ação. Ninguém pode ir à recâmara sem ser chamado. Esta é a figura da Sulamita. É isso que nesse texto parece que meio antagônico, porque a Sulamita quer ir, mas ela não pode ir se ela não for chamada. Leva-me tu, chama-me, puxa-me. Eu gosto da linguagem mais forte, porque quem sabe, quem me conhece uns estudos, uma exposição que eu fiz usando Isaac Newton e René Descartes. Isaac Newton, eu falo da lei do movimento, que uma pedra inerte vai continuar inerte se ela não for forçada, se não tiver uma força a movê-la, né? Eu uso a lei de Newton para falar da graça de Deus na nossa vida. Isso é outra coisa, não está no estudo, mas quero falar aqui essa pequena parte. Então veja, não está, essa ação não está mais em mim. Eu não consigo fazer isso porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em pecados e delitos, ou seja,
existe uma força que precisa me chamar, uma voz, a graça irresistível de Deus na minha vida para me chamar e me levar à recâmara real. Leva-me, chama-me, puxa, atrai-me, arraste-me após ti. E veja que agora eu estou num estado que quando ele dá essa palavra, eu vou correr até ele. Agora um desejo já surgiu dentro de mim. A raiz para o verbo aqui, ela pode ser invertida, ou seja, eu sou levado por ele, eu sou conduzido por ele, atraído por ele para a recâmara real. Em João 6, versículo 44, diz: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia, na versão King James. Veja, não está mais no meu poder, é necessário haver uma voz, o chamado para cada vida, o chamado do Espírito Santo, o chamado, como ressalta no livro de João, Lázaro, vem para fora, e a vida surge dentro de mim. Então veja, um versículo que eu amo, que me tocou ao ser comovido pela graça de Deus, está em Jeremias 31:3, que diz: com amor eterno eu te amei, e no hebraico, Hassed, com misericórdia eu te atraí. A graça me atraiu, a graça atraiu a Sulamita. Eu quero fechar essa exposição de Cântico dos Cânticos, nesse versículo 4, com algo que me fez meditar nessa palavra. Veja, eu creio que esse estado da Sulamita de enxergar a beleza do rei, eu creio que isso fala de um processo que já aconteceu. O Espírito Santo trabalhou no entendimento cego e na vontade obstinada. Eu creio que isso faz parte de um processo. Creio que nesse interim de processo se revela o agir do Espírito Santo na minha vida. Porque eu nasci cego e com a vontade obstinada. E quando a gente chega nessa parte do livro, nesse interim do livro de Cântico dos Cânticos, veja, Sulamita está apaixonada. Leva-me. O que fez ela se apaixonar pelo rei e querer ir para as recâmaras reais foi o trabalhar do Espírito Santo no entendimento cego e na vontade obstinada, abrindo-lhe os olhos e alterando o desejo. O desejo foi alterado e agora ela diz: leva-me tu, ó querido de minha alma, às tuas recâmaras, conjecturando o versículo. Agora, após o agir do Espírito Santo em nossas vidas, agora a gente enxerga a beleza do nosso rei. Mas antes poderíamos enxergar sem um agir no Espírito Santo mudando a feição humana. Não! O mal deseja o mal se aprofunda no mal, mas quem altera isso? O Espírito Santo fazendo mudar o desejo. Agora eu desejo a presença real, agora eu quero os seus amores mais do que o vinho. O final do versículo diz: nos regozijaremos e nos alegraremos em ti, nos lembraremos dos teus amores mais do que o vinho. Os retos te amam. Creio, querido, que essa paixão de Sulamita, se assim eu posso dizer, para estar na recâmara real, e agora eu vejo o chamado do rei: venha, amada, o símbolo da igreja sendo chamada para viver o amor real com o seu noivo. Desfrutar desse verdadeiro amor do noivo que hoje nós entendemos como favor imerecido, Hassed, ou Hesed de Deus, a graça. Então, como Sulamita, nós desejamos estar nas recâmaras reais. Como Sulamita, ela foi aceita.
Nós não fomos aceitos por causa dos nossos predicados, nós não fomos aceitos por causa das nossas qualidades, nós não fomos aceitos por causa da nossa performance religiosa, nós não fomos aceitos por causa dos nossos títulos eclesiásticos, nós não fomos aceitos por causa da nossa piedade. Nós fomos aceitos porque o Filho de Deus foi aceito. Nós fomos aceitos porque Jesus foi aceito. Como sacrifício, ele foi o sacrifício perfeito, como diz o livro de Hebreus. Como sumo sacerdote, ele foi o sumo sacerdote aceito. E a Bíblia diz que hoje ele se assentou, seja tetelestai, consumado. Ele consumou sua obra. E o cetro de Deus está voltado para todos aqueles que acharam esse favor, como Esther. Seu nome significa, Esther significa estrela. E Hadassah vem de uma planta murta, que é uma planta com vários ramos. Essa é a igreja do Senhor, a planta que ele chamou para ramificar nessa terra, levando seu amor e dizendo: o cetro do rei está estendido para você, porque ele nos amou. Que Deus te abençoe, queridos, e vamos até o próximo estudo no livro de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos. Amém.